Olá, tudo bem? E aí? Tem um sonho de ser bilionário? Tem uma fortuna incrível, um patrimônio gigantesco? Então, uma das primeiras coisas que eu vou dizer para você, pare de seguir esse canal, porque aqui não consigo te ajudar a chegar a 1 bilhão, porque ainda não cheguei lá. Mas se você quer chegar a um patrimônio milionário, segue aí o canal e esse conteúdo. Meu nome é Claudio X, são mais de 29 anos no campo de batalha na parte de empresas, empreendimento e hoje como investidor. E eu quero, o tema de hoje eu acho que é super interessante nesse sentido. Muitos de nós queremos algumas coisas, mas acabamos pecando, escutando pessoas que dizem saber daquele caminho e, na verdade, nunca passaram ou vivenciaram aquilo. E esse é um grande erro que a maioria dos empreendedores acaba cometendo e tendo várias falhas por causa disso. Então, veja só, você ser um sonho, né? Eu também tenho o sonho de ter uma empresa bilionária, né? Não cheguei lá ainda, tá? Mas estou no caminho, estou no processo. Então, o que acontece? Quando muitas vezes a gente acaba escutando pessoas que não chegaram lá, nós vamos ter a falsa sensação que o caminho é mais fácil ou simples do que a gente imagina. Ou seja, essa pessoa ela não sabe o caminho das pedras, o que acontece, quais são os pequenos detalhes, tá, que as pessoas que realmente passaram aquele processo sabem. Né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você quer transformar a sua empresa, o seu negócio em uma coisa milionária, aí pronto, você já pode seguir esse canal, porque nós já ultrapassamos esse valor de mercado, né? E é uma coisa simples? Não é uma coisa tão simples, mas eu vou dizer para você que também não é tão complicado assim. Para você ter uma ideia, junto aos meus colegas de trabalho, né, aos meus amigos empresários também, muitos deles já eram milionários, só que não tinham ainda a consciência disso. Né? Como assim? Vamos pegar a terminologia, né? Você se tornar milionário, um empresário milionário. A gente, com essa frase, a gente se arremete ao seguinte pensamento. Pô, o cara milionário é um cara que está estavelmente na parte financeira, está tranquilo, muito dinheiro na conta, carros, mansões, viagens, enfim. É essa imagem que a gente pensa quando fala assim, se um empresário milionário. Mas se você for colocar na ponta do lápis o seu patrimônio que você tem hoje, muito provavelmente ou possivelmente você está perto disso ou já ultrapassou disso. Né? Porque se você fizer uma avaliação da sua empresa, do seu patrimônio, né? Somar todas elas, ou seja, o seu patrimônio líquido, talvez você já esteja nesse patamar e não sabia. Né? Porque vários amigos meus empresários já tinham ultrapassado essa quantia de R$ 1 milhão de patrimônio líquido. Né? Então, por que isso é importante? Tá? Primeiro para você se situar, né? Dizer que o valor patrimonial que você tem, tudo que você constituiu, né? Aonde você está. E a partir desse momento, você definir para onde você quer chegar. Tá? Esse é um ponto muito importante. E se localizando dessa forma, você vai tirando alguns pesos desse processo todo. Que um deles é ser um empresário na casa de milhão. Né? Isso é muito interessante. Então, você tem que fazer todo esse valor da sua empresa. Uma das coisas mais difíceis de você fazer esse processo é avaliar quanto que a sua empresa vale, né? Quanto que é o valuation dela. Então, tem N formas de você fazer isso. Procure aí com o seu contador, né? Que provavelmente ele vai te ajudar em relação a isso, ou também tem alguns conteúdos aí na internet para você ver como que faz esse cálculo aí, faturamento, aquela coisa toda, né? Uma projeção, enfim. Aí você vê qual fica ou qual faz mais sentido para você aí. Ok? Então veja só, esse tema, na verdade, é para chamar a sua atenção nesse sentido. Então muitas vezes nós acabamos pedindo conselhos para pessoas que não têm nada a ver com aquele setor ou com aquilo que você deseja atingir. Só que esses conselhos, essas sugestões, essas falácias, as pessoas elas dão gratuitamente, inclusive quando você não pede. Né? Ela vai lá e quer dar o seu bedelho, né? Quer falar alguma coisa em relação àquilo lá.
Isso não tem problema nenhum, né? O problema é a partir do momento que você acaba consumindo aquela informação como verdadeira. Esse é o grande cuidado que você precisa ter. Porque às vezes a pessoa tem boa intenção de passar informações que ela ouviu dizer, que ela viu no YouTube, que ela viu no Facebook, vendo no Instagram, que eu sigo um monte de pessoas importantes e elas deram essas dicas aí. As dicas que essas pessoas deram são positivas, mas essa dica não é uma coisa tão simples assim, né? Abra uma franquia de tal coisa aqui em, sei lá, em cidade tal XPTO. Não é tão simples assim, né? Precisa todo um estudo no mercado. Aquilo é um achismo, de repente, que ela viu que ela gosta daquilo, sente falta desse produto e está sugestionando que você abra aquele negócio lá. E aí você vai, acha que aquilo já é um estudo do mercado bastante definido, bastante detalhado, e você vai e investe milhares ou milhões de reais na abertura desse negócio aí e acaba se ferrando, né? Então eu vou dar alguns exemplos disso. E não quer dizer que você não tenha experiência nesse ramo, né? Porque tem, por exemplo, aqui em Orlando, na Flórida, muitas marcas brasileiras consolidadas já, né, pelo consumo no Brasil, vieram aos Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida, e abriram sua unidade simplesmente por achar que seu produto tinha alta excelência e o consumidor americano simplesmente ele ia adotar aquela marca e consumir normalmente como fazia no Brasil. E esse grande engano gerou grandes prejuízos, tá? Então, às vezes, a gente acaba achando que aquilo lá, né, é normal para nós no Brasil e em outro país esse consumo é muito diferente, né? Talvez a textura, talvez a forma como a gente oferece o produto não é aceitável aqui, né? Nos Estados Unidos, no caso. Um grande exemplo disso, e super simples, mas interessante, foi quando a pessoa me falou sobre brigadeiros. Nossa, brigadeiro? Se a gente for pensar no Brasil, quem é que não gosta de brigadeiro, né? Aquele negocinho de chocolate com aqueles granulados em cima. É super gostoso, simples de se fazer, né? Muito aceitável no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos as crianças elas não gostavam do aspecto do brigadeiro. Olha que coisa estranha. Claro, teve que fazer o quê? Uma degustação, né, desses produtos e aí pronto. Aí eles viram que o sabor era interessante. Mas no início tudo aquilo era meio estranho, né? O sabor, a consistência, o tipo que ela a partir do momento que houve um experimento, né? A pessoa começou a fazer uma degustação daquilo lá, aquilo caiu no paladar daquelas pessoas que conheceram melhor o produto e assim começaram a aceitar esse produto de uma forma mais natural, né? Então, não basta simplesmente você estar com um produto validado no seu país, que em todos os países a coisa vai ser a mesma, né? O próprio Madeiro veio aos Estados Unidos, não conseguiu emplacar suas unidades porque teve essa resistência, né? Não estudou o mercado deles, né? O que aconteceu, mas enfim, não emplacou. Girafas também, uma outra marca muito forte no Brasil também, aqui não emplacou, né? Mas isso tem N fatores também, né? Tem que ver também o gerenciamento dos fornecedores, o próprio franqueado que estava aqui atuando, né? Quanto tempo ele atuou e aguentou esse mercado. Então tem N fatores aí que precisa ser analisado. Mas o que eu quero dizer nesse sentido é muito cuidado com essas opiniões, né? Essas opiniões às vezes podem ser benéficas, né? Querendo te ajudar, mas sem muita profundidade em relação a esses dados. E isso muitas vezes acaba gerando transtornos gigantescos aí. E eu queria contar uma história para vocês no seguinte sentido, que eu conversei com esses meus amigos empresários, né? Que a gente tinha esse bate-papo frequentemente, toda semana, e eu levantei um questionamento. Que às vezes a unidade de negócio dele não dava muito resultado. Apesar que alguns falavam que dá um resultado gigantesco, mas quando a gente olhava todo o processo da coisa, ficava um pouco destoando um pouco do que ele falava e o que realmente acontecia, né? Mas tudo bem.
O importante é que as informações vinham para nós. E eu perguntava para eles assim, se você ganhasse 10 mil reais todo mês, certinho, para você seria bom? Eu falo, nossa, 10 mil para mim seria muito bom, cara, não estou conseguindo de jeito nenhum fazer isso com o meu negócio, né? Tá muito difícil, muito complicado. Logicamente, tudo isso é um processo, né? Se você ganhasse 10 mil ou menos com o seu negócio, né? Mas se você mantivesse isso, pensando no futuro, em uma construção da sua marca, ou seja, gerando valor a ela, daqui a 3 ou 5 anos, talvez a sua marca estivesse valendo muito mais. Né? Se você cuidar dela, se você expandir, se o público, o seu consumidor, o seu cliente entender que aquilo é uma coisa de valor, né? Provavelmente ele vai agregar isso futuramente. Mas a questão no exercício era muito simples, né? Como a maioria dos meus amigos eles já tinham um patrimônio acima de R$1 milhão, eu falava para eles assim, mas por que você não vende o teu negócio então, ou alguns negócios teus, e arremata esses valores, deixa aplicado, né? Em alguma instituição financeira e tenta buscar 1% líquido por mês para você. Ou seja, R$1 milhão a 1% vai dar 10 mil. E muitos deles relutavam nisso, se não todos eles, né? Porque falavam assim, não, acho que não é esse o caminho, tal. Enfim, o que tudo isso acontece? Tá? A pessoa ela tem receio de fazer um novo, né? Porque ela está ali, de repente, há muitos anos, tentando fazer a máquina girar. Esse não é o problema. O problema é que você faz tentar a máquina girar, mas sem objetivos em relação àquele negócio. Será que eu vou crescer? Será que eu vou ficar por aqui? Só fica, parece que, patinando e sofrendo aquele processo. Então, nunca nada está bom, né? Agora, se você faz uma projeção para aquele negócio lá, futura, né? Se eu estou ganhando R$5 mil e não é o suficiente para mim, mas eu entendo que isso daqui é uma coisa passageira, onde eu estou buscando um outro objetivo, tudo bem. O problema é que isso não é feito. Então, você fica nessa indefinição. Será que eu vendo meu negócio e tento fazer isso, aplicar meu dinheiro e viver dessa renda ou fazer investimentos em outros setores, né, que eu possa ter um ganho maior? São coisas a ser pensado. Então, fica difícil você falar assim, puxa, ganhar R$10 mil é bom? É ótimo, mas será que 10 mil vai me ajudar nos meus custos financeiros, né, das minhas despesas mensais? Então, muitos empreendedores e empresários não fazem essa conta. Em que sentido? Eles vão gastando e vão pondo no giro, né? Vai usando tudo aquilo lá sem ter limites em relação a isso. Então, hoje, a pessoa não sabe exatamente quanto gasta. Quanto você gasta, mais ou menos? 7 mil, 8 mil, né? E alguns deles, inclusive, eu fiz esse questionamento e depois a gente tentou fazer uma conta um pouco mais específica, assim, não tão a fundo, mas um pouco mais detalhado em relação a isso, né? Quando a gente chuta 7 ou 8 mil reais, eu falo, olha, pelo padrão que você tem de vida, provavelmente passa dos 12 mil reais. Até mais, quem sabe, né? Imagine, tá louco? E aí você vai detalhando cada item ali, né? Carro, manutenção, IPVA, seguro, saúde, aluguel, de repente, financiamentos. Financiamento é uma coisa à parte, né? Que é investimentos. Mas outras despesas como escolas, N viagens, né? Outras coisas assim que você vai acumulando. Aí você vai pegando todo o extrato, de repente, da pessoa, vai olhando ali, cara, passa de 12 mil facinho, né? Então, ou seja, se realmente ele vender o patrimônio dele e tem uma rentabilidade de 10 mil por mês, ele vai estar no prejuízo. Ou seja, ele vai ter que cortar da sua própria carne essas despesas para que fique abaixo dos 10. Porque se você ganha 10 e gasta 10, não vai sobrar nada. Né? Então, isso é um processo que é bastante delicado que você precisa entender. E aí, né, nesse patamar que eu quero entrar, né? Que na época, quando meu tio era vivo, ele era um cara tinha muito resultado no seu negócio que fazia, que era a parte agrícola. Né? Então, ele construiu um patrimônio multimilionário e muitas vezes nós fazíamos aqueles reuniões, né? Ele me chamava lá para jantar na casa dele, junto com meus primos, e ele gostava de conversar algumas coisas, né? E ele falava que, olha só como é que era, né? Que homem tinha que beber, e eu não era um cara de beber, né? Mas enfim, para tomar, vamos tomar uma cerveja.
Ele gostava muito de beber cerveja. E tomava cerveja aqui, tomava cerveja lá. E em um dado momento ele pegou e perguntou para mim assim, né? E nesse momento meu pai já era falecido, né? Por isso que todo esse processo estava acontecendo. Aí ele perguntou para mim assim, você quer saber como ficar rico? Né? Quer dizer, ficar milionário? Eu falei, ué, lógico. Né? O tio já tem muito dinheiro, eu quero saber como é que faz então. E aí ele falou uma frase que até hoje, para quem me pergunta, eu sempre falo, e a cara das pessoas é a mesma cara que eu acho que eu fiz na época. Eu perguntei, tio, como é que faz para ficar rico? Ele falou, é só você gastar menos do que quanto você ganha. Eu fiquei olhando com aquela cara do tipo, só isso? Né? Mas essa frase é simples, mas complexa. Por que é complexa? Porque muitos de nós não conseguimos fazer isso. Esse exercício de gastar menos do que quanto você ganha não é tão simples assim. Porque muitos de nós não sabemos, como eu já disse, quanto gastamos. Nós não temos esse cálculo, né? Essa planilha. A gente vai gastando na vontade. O que vai surgindo vai acontecendo. E esses gastos são, a maioria das vezes, emocionais. Né? Por exemplo, esse iPhone aqui. Né? Eu preciso ter esse último iPhone, já nem é o último mais, né? Esse iPhone, não. Um outro iPhone de menor ou anterior, né, que eu tinha, funcionava perfeitamente bem. Mas, não, porque você vai fazer agora conteúdos, enfim, aquela coisa toda, vai melhorar a sua imagem, o áudio, né, a qualidade dos conteúdos que você tem. Então é interessante. Ainda mais você é empresário, né, precisa ter um telefone bom, não é qualquer telefone. Enfim, aceitei isso, tá? E acabei comprando, logicamente. Porque eu falei, não, faz sentido, tal, enfim. Mas o que acontece nesse processo? É um processo sentimental, né? Eu posso pagar, então vou pagar porque realmente isso faz sentido, né? Mas será que realmente eu precisava disso? Na verdade, se eu for pensar um pouquinho mais, não tinha necessidade nenhuma, porque o iPhone nesse caso, fazia praticamente as mesmas coisas, talvez com não tão qualidade assim, mas era uma boa qualidade já. E aí, às vezes, a gente acaba fazendo esse processo de compra, de aquisições, muito nesse lado. E às vezes, e o perigoso de tudo isso é que você pode entrar num processo de gastar mais do que o necessário, né? Porque não é porque cabe nas parcelas do mês a mês que você deve comprar. Porque isso é um erro que eu já cometi. Fala assim, não, peraí, tantos reais, R$1.000, vamos dizer assim, divididos em 10, cenzão não é nada, cenzão é tranquilo, né? Cabe no orçamento de boa. O problema é que isso vai acumulando com outras parcelas, né? E aí vai somando com 100, com outras de 500, outras de 200, e quando você vai ver, as parcelas são de 3, 4, 5 mil reais, né? E que aquilo não está dentro do seu controle financeiro. Então você gasta lá seus 8, 10 mil reais e mais uns 3, 4, 5 mil no cartão de crédito. E pior, aí como a tua receita é de 10, você tem um furo de 5, você acaba não pagando a fatura do seu cartão. Aí pronto, aí o estrago está feito, porque os juros começam a ser bem maiores. E aí você não paga mais, não consegue pagar mais essas faturas, né? Porque ela continua acontecendo e o pior é que você parcelou ainda esses débitos que você não conseguiu pagar o mínimo, que você quer começar a pagar o mínimo e aquilo começa a ficar mais caro, vira uma bola de neve. Então, eu não gosto muito, né? Quando às vezes aqui em casa acontece, não, mas é tanto, mas dá para dividir em N parcelas, né? Não precisa pagar à vista. Eu falo, tá, mas e precisa pagar do mesmo jeito? Precisa, mas como é parcelas vários meses, fica menor. Eu falei, olha, não gosto disso, tá? Se possível, paga à vista, tá? Ou no máximo na fatura do cartão. Por quê? Porque exatamente essa armadilha não quero mais cair. Porque senão vem aquela surpresinha, né? Surpresinha, cartão de crédito, né? Um valor lá exuberante lá.
e que não estava dentro da nossa programação. Então, se tem dinheiro, paga. Se não tem dinheiro, não paga, não compra, que é melhor, né? Então, é uma forma que a gente tenta controlar aí as nossas finanças, ok? Porque dinheiro é finito, você precisa tomar cuidado em relação a isso. Então é isso aí, a gente muitas vezes não sabe então quanto gasta, fica com esse receio e não consegue fazer essas contas aí. E foi o que o meu tio disse então, naquela simples frase, né? Gastar menos do que quanto você ganha. Olha, que coisa bacana aí. Outra coisa que eu também vi, e aí são coisas que você não só ouve, mas vê que a pessoa ela faz isso. Então, ou seja, a sua ação, né, ela pesa muito mais do que aquilo que você fala. E todas as vezes que eu saía com ele, saía muito cedo, né? A noite, o dia não tinha nem começado, raiado ainda, né? E ele já estava lá passando para me pegar para andar nas fazendas dele. E chegava lá, até os gerentes, né? Os funcionários estavam tudo dormindo ainda. Tava lá chegando nós, inclusive meio chovendo, né? Na minha cabeça, choveu, não vai para a fazenda, né? Vai ver o quê no meio daquela lama toda, né? Não, chovia, ele passava também lá de madrugada. E pronto. E a gente ia lá. Aí tá, beleza, chegava lá, eu falei, cara, vai olhar que lavoura como nesse escuro, né? Não vê. Né? E ele não descia também ali, né, para dar uma olhada, tal. Ele ia lá, tal, na sede, mandava o gerente abrir o barracão, né? O cara tava dormindo, foi lá, abriu o barracão e ele começa a ligar a luz lá e ele começava. Fazia um comentário com o gerente lá, tá faltando aqui. Daí, não, é que a gente usou aqui para não sei o que lá, isso, aquilo, tá bom, então beleza. Aí fechava, entrava. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, nossa, esse homem deve ter um computador dentro da cabeça dele, porque ele sabe quanto tem de estoque em cada fazenda que ele vai. Né? Daí, eu falei, pô, tio, o senhor sabe quantos sacos de adubo tinha lá? Ele falou assim, eu não sei. Quem tem que saber é ele. Né? E o que eu preciso fazer é controlar e ele saber que eu vou ver. Né? Mas não exatamente que ele sabia a quantidade que estava ali. Então, o que acontece? Aí que cabe muito aquela parte que o olho do dono que engorda o boi. Né? Nesse sentido, não é que você tem que ficar lá todo dia direto só olhando isso daí, mas você tem que ter um controle da sua operação. Saber quanto tem de estoque, como é que está a movimentação, se o serviço está acontecendo, qual é o faturamento diário, né? Mensal, enfim, aquela coisa toda para que você tenha um certo controle daquilo tudo e, principalmente, saber que o seu time sabe que você está olhando os números e que em qualquer momento você pode ir lá conferir isso daí. Né? Então, seja uma gestão em relação a essas despesas, esses custos aí. E outra coisa que eu achei muito interessante, tá? Que o meu tio tinha me questionado naquela época. Lembro que no momento que eram jantares lá, enfim, ele me chamava, vamos tomar uma cerveja, aquela coisa toda, né? E em determinado momento, ele me instigou, né? Ele me cutucou. Ele falou assim, tá bom, e qual que é o teu objetivo, né? Para frente, para o futuro? E aí eu já estava mais macho do que, que o normal, né? E aí parece que sobe um pouquinho, né, na nossa cabeça. E aí, na minha primeira coisa que ele me perguntou, eu já falei assim, ele perguntou, qual que é o teu objetivo do futuro? Eu falei, meu objetivo é ganhar muito mais do que o senhor ganhou em menos tempo que o senhor levou para chegar lá. Eu falei, ele falou, opa! Até eu me assustei com aquela frase que eu falei, né? Porque é uma frase ousada, né? E às vezes a gente solta essa quando está um pouco mais solto, né? A parte de cabeça aí por causa da cerveja. Mas o que isso demonstrou para mim mesmo, né? Que eu estava sendo ousado dizendo a uma pessoa que já era milionária que eu poderia constituir tudo o que ele fez em muito menos tempo que ele levou, tá? Cheguei lá? Ainda não, porque tem muito projeto ainda sendo constituído, tá? Mas se eu conseguir chegar nos próximos 10 anos, com certeza eu vou ter ultrapassado esse patrimônio dele.
né? Mas de uma forma diferente, não no mercado agrícola. Mas aonde que eu quero chegar? Que ele foi muito inteligente e muito perspicaz em relação ao negócio onde estava atuando, porque ele fez uma estratégia de negócio na área agrícola, onde ele foi muito bem sucedido, né? Então a cabeça dele pensava de forma diferente da maioria dos agricultores naquele período, né? Ele não esbanjava dinheiro. Ele ia, à medida que a coisa ia avançando, né? Ele ia progredindo. Ou seja, quando ele chegou pela primeira vez com um carro importado, que naquela época era muito difícil de ter, ele já estava muito à frente, né? O caixa dele já estava muito bom. Ele já tinha 2, 3 anos de caixa de lavoura. Então, ele não era igual no meu caso na época lá. Eu tinha dinheiro para aquele ano e olha lá ainda. Ele já tinha dinheiro para 3 ou 4, 5 safras de repente para frente ainda. Isso tudo guardado. Então, veja só a dinâmica que ele trabalhava. E a partir do momento que ele estava economicamente muito mais estruturado, aí ele comprou o seu primeiro carro importado. Onde outros com menos condições financeiras, mas aparentemente estruturados, já tinham os seus carros. E ele não. Ele comprou depois, muito depois que ele já estava estruturado. Então, a partir dali, aí ele começou a acelerar um pouco mais em outros setores, né? Outros mercados, que é o mercado imobiliário. Então, ele comprou 2 bancos, né? Não é banco, comprou a estrutura de um banco, onde na época lá você comprava aquela agência, né? Aquela estrutura toda, que os bancos estavam desfazendo disso, porque o banco lida com dinheiro, né? O produto do banco é dinheiro, não é estruturas, né? Não é prédios. Então, o que ele começou a fazer? Vendia toda aquela estrutura e fechava um contrato de 10 ou 20 anos, pagando X% daquele valor. E, enfim. E até eu questionei ele em relação a isso, né? Falei, mas não entendi. O senhor, vamos supor lá, vai comprar uma estrutura de um banco lá, 3 milhões, vamos supor assim. E o banco vai pagar 0,7%, 0,8% ao mês por 10 anos, uma coisa assim, né? Reajustável por quanto tempo? Não é melhor pegar esse dinheiro e colocar no banco em si e tentar pegar um juro melhor? Ele falou que não, porque precisava que parte desse investimentos fossem diversificados, não ficassem tão líquidos assim também, que era importante você ter essa diversificação em outros setores, né? Então foi o que ele fez e eu acho que deu muito certo também. Talvez ele tenha um rendimento menor, mas uma valorização do mercado imobiliário ali, né? Então são histórias diferentes ali, interessantes. E por que eu estou contando toda essa história? Porque o cara já era milionário. Então, como eu também queria ter uma perspectiva futura de ser milionário também, eu escutava o que ele me falava, né? Eu não escutava parentes, de repente, que tinham dificuldades financeiras, tentando me explicar como se tornar um milionário, né? Isso daí não faz sentido nenhum. Então, muito cuidado em relação a isso daí, ok? Outra coisa que foi muito importante é que nesse processo todo nós passamos por várias fases, né? E eu passei por uma fase que eu gosto de sempre repetir muito, porque talvez eu fui iluminado naquele momento e aquilo fez sentido para mim e me marcou para a minha vida toda, né? E o que eu vejo que muitas pessoas ao meu entorno, próximas a mim, também passaram por esse mesmo processo, tá? Eu quis passar essa experiência, mas ele pegou a informação diferente, né? Ou seja, não entendeu nada do que eu estava falando. Aonde eu quero chegar nessa história? Lá no começo, quando meu pai faleceu, eu passei um processo muito difícil, né? Onde não tinha recursos financeiros para pagar funcionário, para pagar as despesas de casa, enfim, cheque voltando, gerente ligando, pessoas me cobrando. Então foi um período bastante tenso, né? Porque meu mindset, como eu falei para vocês, quando eu fui jogado a esse mercado, eu era um estudante que acabou tendo que assumir todas as responsabilidades da casa. E aí, sem experiência e tentando fazer a máquina funcionar,
É por isso que eu falo a conta negativa, né? Tinha um limite lá. Aquele limite para mim era um dinheiro que eu poderia usar. Sim, poderia, mas custava muito caro, né? E eu não queria saber, já que tem limite, vamos usando, enfim. Só que aquilo tudo começou a virar uma bola de neve e a coisa toda começou a desandar, né? E quando a situação estava ruim demais, né, não tinha mais para onde sair, e aquele malabarismo de puxar de uma conta que tem um pouco mais de limite, jogar para outra, enquanto isso pedir para o gerente aumentar o limite daquela conta para que você tivesse um pouco mais de fôlego, enfim, usando cartões, enfim, essa ciranda financeira que a gente acaba montando, eu fiz na época também, né, para tentar sobreviver ali mais alguns meses. E quando a coisa toda estava desandando, até por sugestão da minha mãe na época, ele falou assim, olha, seu tio não te prometeu que se precisasse de ajuda, te emprestava um dinheiro? E eu falei, putz, sim, já tinha pensado nisso, mas a vergonha, né, de ter que ir lá pedir esse empréstimo era muito forte dentro de mim. Mas, pelo fato das coisas estarem tão complicadas assim, eu resolvi que deveria dar um passo para trás, né, engolir um pouco esse orgulho e ir lá conversar com ele. E fui. Com bastante dificuldade para entrar no assunto, né, eu consegui falar naquele momento. Falei, ó tio, o senhor um dia lá ano passado, né, falou que se eu precisasse de dinheiro emprestado, 100 mil reais, que é muito dinheiro hoje, né? Nessa época aqui, qualquer época que seja, 100 mil reais é muito dinheiro. Imagine há 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Era uma carreta de dinheiro. Eu falei, não preciso desses 100 mil. 10 mil já me ajudam para que eu consiga dar uma respirada, pagar algumas contas e girar até a próxima safra. E aí, sabe o que ele respondeu? Não. E esse não, tá? Confesso para vocês que nos primeiros 3 segundos eu fiquei muito puto da cara. Eu falei, cara, não tem lógica. O cara me falou que me empresta 100, eu só quero 10, e ele disse não. Só que parece que aquilo foi uma luz na minha cabeça, né? Quando ele falou não. E ele disse mais, que o meu coração estava muito pequeno, que eu precisava ter um coração maior. É o jeito dele falar. Que eu precisava mudar a minha mente de que eu conseguiria fazer mais. Essa é a minha interpretação hoje. E naqueles 3 segundos eu quis xingar ele e 4 segundos passaram e eu falei, verdade. Meu coração se acalmou ali, né? Eu agradeci ao meu tio e fui embora. O que aconteceu naquele momento para mim? Foi ali que eu me tornei milionário. Porque rompeu-se uma possível dependência do meu tio. Se eu tivesse pego aqueles 10 mil, ou seja, se ele tivesse me emprestado, com certeza eu teria tido muitas dificuldades durante essa minha carreira como empresário, empreendedor e hoje como investidor. Eu não teria chegado ao nível de investidor com certeza, porque no meu subconsciente, em algum momento, se eu precisasse de um apoio financeiro, eu falei, pô, tem o meu tio é multimilionário, qualquer coisa eu vou lá, né, nos últimos 47 do segundo tempo, eu vou lá e peço que ele me ajuda. E isso teria acabado com a minha carreira como empreendedor. Aonde eu quero chegar com isso? Talvez você ache muito bom ter esse suporte, né, dos seus pais, da sua família, de repente, de uma estrutura aí que você entende como um porto seguro. Mas esse porto seguro pode estar te segurando nesse patamar, né? Porque você sempre tem no seu subconsciente que alguém vai te ajudar. E por que aquilo me ajudou demais? Porque eu entendi que ninguém na minha vida, né, por mais que estivesse próximo a mim, iria me ajudar. E quando você não tem mais nenhum caminho, direita ou esquerda, que a decisão e você suportar essa decisão vai ser somente sua, muda teu mindset. Muda completamente teu mindset. É isso que eu quero passar para vocês. Se você quer ter uma empresa milionária, né, ou chegar a patamares muito maiores que isso, entenda que isso só depende de você mesmo. Enquanto você tiver na tua cabeça que depende de outras pessoas para chegar lá,
você está redondamente enganado. Você pode estar se frustrando muito mais do que deveria. Essa caminhada, essa jornada, tá? Esses objetivos são somente seus. E aí, a partir do momento que você entender isso, vai ser muito mais fácil você caminhar para os seus objetivos aí, beleza? Então, veja só, né? Para finalizar, eu queria contar a história do cara do navio, né? Eu achei essa história muito bacana porque ele diz muito o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, tinha um capitão de um navio onde estava transportando bens valiosíssimos e ele precisava chegar logo ao seu destino, que era muito dinheiro e muita responsabilidade o que estava carregando. Em determinado momento dessa viagem, o navio acabou parando. E aí ele rapidamente pediu para sua tripulação procurar alguém naquele país, naquele local onde eles estavam, né, próximo, trazer uma pessoa que pudesse consertar rapidamente aquele problema no navio. E assim foram pegar um helicóptero, foram lá buscar uma pessoa e pronto. Foi lá, o cara ficou lá um dia, pá, bateu aqui, foi ali, mexeu lá, tal. Passou o dia todo, não resolveu o problema. E aí ele falou, me traga outra pessoa, porque alguém tem que resolver isso. E aí foram buscar um outro engenheiro, né, de outra empresa, alguma coisa nesse sentido lá, e o cara ficou 2 dias, mexendo, tal, vai aqui, mexe ali, aperta lá, enfim, olhou o navio de cima a baixo, mas o navio continuou não funcionando. E aí, desesperado, o capitão pediu para que a tripulação trouxesse um engenheiro que tinha feito aquele navio. E foi assim, buscaram lá de helicóptero, enfim, o cara chegou lá, olhou todo, né, todo o motor, pôs a mão numa tubulação, viu como é que funcionava, escutou para ver como é que olhou um dispositivo ali, tá? Pediu para o seu auxiliar um martelo e ele pegou e deu uma martelada naquele dispositivo. E aí pediu para o pessoal fazer funcionar de novo as máquinas. E aí a máquina funcionou. Passado-se um tempo, vieram a conta dos 3, né, prestadores de serviço para o dono do navio. O primeiro mandou lá, que levou um dia, foi $100. Tá? Ficou um dia lá, tal. O segundo cobrou, por causa dos 2 dias, $400. E o terceiro, que resolveu toda a situação, mandou uma conta de $10.000. E aí o dono do navio, né, falou, eu vou pagar porque ele realmente fez a coisa toda funcionar, mas eu quero saber o que é que ele está me cobrando desses $10.000, porque ele só veio aqui, olhou, pôs a mão numa coisa ou outra, pegou um martelo e deu uma martelada no motor do navio e a coisa funcionou. Por que $10.000, né? Aí discriminem lá para mim. Me pediu e assim o cara fez. $1 a martelada no navio, no motor. $9.990 para saber o lugar certo de dar essa martelada. Moral da história, onde eu quero chegar com isso tudo? Que muitas vezes a gente contrata, às vezes, pessoas muito caras ou pessoas que se dizem entender daquele assunto, certo? E cobram um valor X por esse processo todo. E quando você contrata uma pessoa que cobra $10.000 e dá uma martelada e a coisa funciona, às vezes a gente fica questionando pela simplicidade daquilo tudo. E nessa resposta que o cara deu, ele sabia exatamente o que estava precisando fazer o ajuste. Simples, mas cirúrgico. Então, aonde quero chegar? Cuidado com as pessoas que queiram te vender informações aonde eles não sabem o que fazer, né? Mexendo com várias coisas, até uma coisa complexa. Muitas vezes você gastou tempo e dinheiro e não funcionou. Às vezes a solução está mais simples do que você imagina, né? Olhando alguns pontos cegos da sua empresa. Beleza? Então fica a dica aí. Cuidado muito com esses gastos, esses investimentos que de repente você pode estar fazendo um investimento muito pesado sem muitos resultados. Valeu? Grande abraço. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, tchau.